Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá, meus alunos do curso técnico de eletromecânica. Sou o professor Daniel. Hoje a gente inicia nossa segunda etapa nas nossas aulas, né? São as aulas remotas. Hoje a gente vai dar a primeira aula, vai ser a primeira sequência dessa nova modalidade de aula, certo? Hoje vamos trabalhar um pouco sobre a função afim, como foi explanado no nosso roteiro. Então, vamos lá. Então, hoje o conteúdo a ser trabalhado será a função afim. Vamos ver a definição de função afim. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, qualquer função f de reais em reais. Então, significa o quê? Que o domínio são todos os números reais e o contradomínio todos os números reais. Dado por uma lei de formação, f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, dados que a tem que ser diferente de zero. Porque se eu tiver meu a igual a zero, eu vou ter f de x igual a b. E f de x igual a b é uma constante, não terá um crescimento ou um decrescimento linear. Temos dois exemplos aqui, de uma função f de x é igual a 3x mais 1. Quem vai determinar quem é a função polinomial do primeiro grau é justamente o maior expoente, a gente sabe que tem um oculto. E aqui eu tenho 5x menos 2. Posso dar um contra-exemplo, como sendo h de x, posso colocar 4x ao quadrado menos 6. Aqui já não é uma função afim, é uma função do segundo grau, pois o índice da minha potência é igual a 2. Então, essa é a definição de função afim. Vamos lá, valor numérico da função afim. A gente já viu no slide anterior que a função afim era do tipo f de x igual a x mais b. Para um certo x igual a x0, onde x0 é um valor qualquer dentro do campo dos reais, dado por f de x0 é igual a x0 mais b. Então, dessa maneira, eu determino um valor numérico da função afim. Tenho a funçãozinha aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 5. Determinar uma função afim e calcule f de 0, f de menos 5 e f de raiz de 2. Na letra A, eu tenho o quê? Que x eu vou substituir por zero. Como minha função é f de x igual a 2x menos 5, então eu vou ter o quê? Que o f de 0 vai ser igual a 2 que multiplica 0 menos 5. Então, eu garanto que o f de 0 é igual a menos 5. Dessa maneira, eu tenho que o f de 0 é igual a 5. Vamos lá para a letra B. O que diz a letra B? A letra B, o f de menos 5. Então, eu sei que x é igual a menos 5. Então, eu vou ter o quê? Que o f de menos 5 é 2 que multiplica menos 5. Menos 5. Então, eu tenho que aí vai ter que o f de menos 5 é igual a menos 10 menos 5 menos 15. Então, eu tenho que o f de menos 5 é igual a menos 15. E por último, letra C, eu tenho que o meu x é igual a raiz de 2. Então, eu vou ter que o f de raiz de 2 vai ser igual a 2 vezes raiz de 2 menos 5. Então, nessa primeira parte aqui, gente, percebemos que não tem dificuldade nenhuma. Foi o que eu fiz aí. Simplesmente substituir o valor de x pelo valor dado em cada uma das alternativas, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Uma equação da função afim a partir de dois pontos distintos. Gente, a partir de dois pontos distintos, a gente consegue fazer a lei de formação, também chamada de lei de formação. Por quê? Perceba aqui, ó,
Se f o domínio tem os reais, então o domínio contra reais é uma função afim e são reconhecidas as imagens de dois elementos distintos do seu domínio, de tal maneira que o f de x1 é igual a y1 e o f de x2 é igual a y2, é possível determinar a equação f de x igual a x mais b, a diferente de zero, que define f. Então, gente, o que é que significa dizer aqui? Ó? Se eu tenho dois pontos, se eu tenho dois pares ordenados, x1 e y1, e tenho x2 e y2, eu consigo, através desses dois pares, determinar a minha função afim. Por quê? Por definição, f de x é igual a y. Então, eu posso determinar, nesse caso, que o f de 0 igual a 2, então x é 0, y é 2. F de 3 é igual a 4, então x é 3, y é 4. Então, dessa maneira aqui, ó, eu tenho os par ordenados 0 e 2, e tenho um par ordenado 3 e 4. Então, como eu sei que é uma função afim, então eu vou ter que o f de 0 vai ser igual a A, que multiplica 0, mais B. Aqui vai dar 0. Então, eu tenho que o f de 0 é igual a B. Se o f de 0 é igual a B, e eu sei que o f de 0 é igual a 2, então implica dizer que B é igual a 2. Então, eu posso escrever a minha função agora como sendo f de x é ax mais 2. Então, dessa maneira agora, eu vou calcular quem? O f de 3. Como a gente já viu, calcular o valor é substituir o x por 3. Então, eu vou ter 3a mais 2. 3a mais 2, então eu vou ter o quê? Que o f de 3 é quem? É 4. Então, significa dizer que 3a mais 2 é igual a 4. Então, 3a é igual a 4 menos 2. Então, 3a é igual a 2. Então, significa dizer que a é 2 sobre 3. Sabendo que a função é do tipo f de x igual a x mais b, então f de x vai ser igual. O meu a é 2 terços que multiplica x mais b, que descobriu que é igual a 2. Então, através de dois pares ordenados, não é isso? De dois pontos distintos dessa função, eu consegui determinar a lei, que é chamada também lei de formação da minha função polinomial do primeiro grau. Então, voltando novamente, eu tenho que os pares ordenados é x e y, e eu também sei que f de x é igual a y. Então, a partir do momento que eu tenho f de 0 igual a 2, eu tenho que x é 0 e a imagem é 2, que faz o papel do y. Porque lá no plano cartesiano eu tenho que o domínio é o eixo x e o contradomínio, que nesse caso faz o papel da imagem, é o eixo y. Ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos falar um pouco agora sobre o gráfico. Considere f de x1 igual a y1, f de x2 igual a y2 e f de x3 igual a y3, com três valores numéricos de x, y, x1, x2 e x3. Pode uma função afim. F em que x1 é menor do que x2, que é menor do que x3. São elementos quaisquer do domínio de f. Nesse caso, podemos dizer que x1 e y1 são pares ordenados, x2 e y2 são pares ordenados, x3 e y3 são pares ordenados. São três pares ordenados distintos, pertencentes à função f, definida por f de x igual a x mais b, em que a e b são constantes e a diferente de zero, não é isso? Porque se a for igual a zero, a gente não tem uma função afim, temos uma função constante. Podemos expor anteriormente, temos o quê? Que o coeficiente a nada mais é do que a diferença entre y2, y1, x2 ou x1. Isso aqui ainda é igual a y3 menos y2, x2 menos x3 menos
x2. Então, dessa maneira, eu determino, que a gente vai ver nas próximas aulas, chamado de coeficiente angular. Então, é uma maneira de encontrar o meu valor de A. É fazer o quê? Pegar dois pontos, que a gente já viu, e fazer essa diferença. Então, teria que o valor final também, menos o valor inicial, se tratando desse intervalo de tempo, é igual a x2 menos x1, que são os valores iniciais. Nesse caso aqui, a gente encontra justamente o A da nossa função afim. Vamos ver agora, gente, no gráfico, a representação desses pontos, usando um programa chamado GeoGebra. É um programa que trabalha a parte algébrica e gráfica. É um software gratuito que você pode estar baixando de maneira bem fácil. Então, o que acontece? Eu tenho o quê? Que o f de x é igual... Vamos usar os dois exemplos que a gente já teve. 2, aí a multiplicação é uma estrelinha, menos 5. Vamos ver o gráfico dessa função. Menos 5. Aí, ó, 2x menos 5. Tenho aqui, deixa eu reduzir aqui um pouco, o gráfico da nossa função. Podemos perceber que é uma função crescente. Também vamos estudar essa parte detalhada do gráfico. E o gráfico de uma função afim é uma reta, porque ela tem um crescimento linear ou um decrescimento linear. E vamos ver o segundo exemplo que a gente fez, que eu chamei de g de x. G de x é igual a 2 divide 3, multiplica x, né, a estrelinha, deixa eu ver, mais 2. Pronto. Temos aqui o segundo gráfico aqui, ó. Podemos perceber que eles têm um ponto em comum, a gente vai trabalhar essa parte também. Agora eu vou escrever uma funçãozinha h de x. Vou fazer ela com coeficiente angular negativo. Menos 2 que menos 5, vou botar assim. Menos 5 não, menos 3 que multiplica x mais 4. Pronto. Então vou mudar aqui a cor dela diferente das outras. Agora vamos ver isso de maneira mais detalhada. Depois a cor, vou botar ela de vermelho. Vou botar a segunda de azul. Vou deixar a outra preta mesmo. Então eu tenho o que? Deixa eu apagar aqui. Pronto. 2x menos 5. Tenho aqui o gráfico, é uma função crescente, né? Linear. Aí aqui, ó, 2 terços de x mais 2 também é uma função linear. Tá o nosso gráfico aí. E por último, quando o coeficiente angular for negativo. E vai ver aqui que a inclinação dela vai ser para o outro lado. Então aqui vamos ver mais na frente que é uma função decrescente. E aí está o gráfico das três funções. Ok? Então, finalizando aqui. Então, gente, hoje foi a nossa aula falando sobre função afim, falando sobre o valor numérico e o gráfico da função. Nas próximas aulas vamos estar aprofundando essa parte de gráfico, ok? Logo após a aula, vocês vão ter uma atividade com 5 questões referente ao conteúdo visto hoje. Ok para vocês? Um forte abraço e até a próxima aula.